Você já parou para pensar como o ChatGPT sabe responder tudo? Ou como a IA do Instagram consegue te sugerir aquele vídeo de 15 minutos que te prende até o final? Hoje você vai entender de forma simples e direta como que funciona a inteligência artificial generativa, que é esse cérebro digital que está revolucionando tudo hoje em dia, desde a educação ao marketing até a saúde e a programação. Para isso eu dividi esse vídeo em 5 partes. Então fica aqui até o final, eu vou te explicar em cada uma delas como que isso funciona. E mais, será que eu vou perder o meu trabalho para a inteligência artificial nos próximos anos, ou quem sabe até nos próximos meses? Começando pelo início, o que é a IA generativa? A IA generativa nada mais é do que uma inteligência artificial que cria coisas. Ela não só responde ou analisa, ela inventa, compõe, desenha. É como se fosse um cérebro enorme, treinado o tempo todo com toneladas de informação. E que quando ela é perguntada, ela gera algo novo que se torna original. E isso vai acontecer com texto, imagem, música. Imaginem só criar coisas simples, como pedir para ela criar um texto baseado em Machado de Assis. Ela vai criar algo totalmente novo, porém com o mesmo estilo do que ele já escrevia. Ou até mesmo pedir para ela gerar um astronauta na Lua tomando café. Ela vai lá e vai gerar para você esse astronauta na Lua tomando café. E tudo isso é feito a partir de probabilidades e padrões aprendidos por ela. Mas indo um pouco mais a fundo, imagina você ter a possibilidade de ler todos os livros que você conseguisse e armazenar todo esse conhecimento num lugar só. Ou até mesmo assistir todos os vídeos do YouTube que você imaginar. Gravar todos os posts de Instagram, Facebook. Agora imagina, a partir disso, você conseguir criar textos, códigos, músicas, tudo a partir de um simples pedido. Isso sim é a IA generativa. Diferente de outras IAs que apenas classificam, organizam ou sugerem, a IA generativa é uma que tem o poder de criar algo do absoluto zero. Ela é como um artista digital, um escritor robô, ou até mesmo um programador virtual, só que tudo isso ao mesmo tempo. Mas algumas perguntas são feitas. Você pergunta as coisas para ela, você sugere coisas para ela e tudo, ela consegue te dar uma resposta. Mas a pergunta que fica por trás é: como isso é possível? Em base em que ela consegue fazer isso? A resposta disso está em 2 pilares. O primeiro deles seria um pré-treinamento com toneladas de dados. Nesse caso, a IA passa por meses ou até mesmo anos absorvendo todos os dados possíveis, como se ela estivesse simplesmente lendo o mundo inteiro de informação. Ela aprende como que a linguagem funciona, como as palavras se conectam e como todas as ideias são construídas. Ela não entende o que é o amor, mas ela sabe como que o amor é usado em diferentes contextos. Ela não consegue saber o que é café, mas ela sabe que a palavra café aparece várias vezes próximos da palavra acordar, manhã, jantar. O segundo pilar seria gerações com base em padrões. Depois de aprender os padrões, ela começa a prever o que vem a seguir. Cada palavra que ela escolhe é uma decisão baseada em probabilidade, ou seja, em tudo aquilo que ela aprendeu. Mas é aqui que fica a mágica dela. Ela não copia trechos, ela recria tudo isso com base nas estatísticas e em uma estrutura linguística. É como um músico que estudou milhares de música, mas agora ele compõe a própria música misturando tudo aquilo que ele aprendeu. Imagina o seguinte, a IA generativa é como se fosse uma criança superdotada. Imagina que essa criança cresceu lendo livros, assistindo filmes, ouvindo músicas e conversando com gente de todo o tipo. Ela não viveu as experiências, mas ela entendeu todo o padrão e linguagem do ser humano. Agora, quando você pergunta algo a ela, ela junta tudo o que ela aprendeu e cria uma resposta totalmente nova, criativa e com base naquilo que você quer saber. De certa forma, IA generativa não é mágica. Ela nada mais é do que a ciência aplicada com criatividade computacional. Agora, indo para a segunda parte bem rapidamente, qual é o objetivo desse algoritmo? O objetivo da IA é algo bem simples, porém muito poderoso, que é acertar o que vem a seguir. É isso mesmo. A IA é como se fosse aquele seu amigo que adivinha o que vem no final da sua frase. Por exemplo, se hoje eu digo, hoje o céu está, o algoritmo calcula 70% de chances de ser azul, 20% de chances de ser nublado e 10% de estar chovendo. E com base nessas probabilidades, ela continua pensando qual pode ser a próxima palavra. Esse jogo de previsão é feito milhares de vezes por segundo. E é assim que a IA constrói frases, códigos, músicas, vídeos e por aí vai. Ela não pensa como um ser humano, ela prediz com base em padrões aprendidos nos dados. A terceira parte que muita gente se pergunta é: mas qual seria o combustível de todas as IAs? Imagine que a IA seja um carro de Fórmula 1, poderoso, rápido e inteligente. Só que sem combustível, ele não sai do lugar. E com isso, a gente sabe, como eu já disse, que o combustível das IAs e aquilo que mais move ela são os dados. Quanto mais dados ela aprender,
melhor ela vai conseguir entender os padrões. E esses dados podem ser diversas coisas, como eu já disse. Livros, artigos, sites, revistas, códigos de programação, imagens, tudo isso vai fazer com que ela leia e consiga aprender algo. Como todas essas ideias se conectam e como as frases são formadas. E é com base nisso que ela não decora as respostas, ela apenas junta todos os contextos. A quarta parte é voltada para o modelo da IA, ou seja, o cérebro digital. O que faz a IA funcionar é o seu modelo de linguagem, que também é chamado de LLM. Ele funciona como se ele fosse um super cérebro digital. Um exemplo dele é o ChatGPT, que usa o modelo GPT. Esse modelo ele é treinado por centenas de bilhões de palavras. Ele aprende conexões entre elas e consegue decifrar coisas como intenções por trás das frases, emoção de um contexto, lógica de uma instrução. Mas atenção, esse cérebro ele não sabe o que é certo ou o que é errado. Ele apenas replica os padrões baseado nos dados que ele aprendeu. E é por isso que a qualidade da IA depende de coisas como os bons dados, treinamentos bem feitos e regras éticas bem claras. Mas depois de ver isso tudo, a gente chega à quinta parte, que é uma essência principal das inteligências artificiais hoje em dia, que é como funciona as engenharias dos prompts. Você já ouviu falar daquele ditado que quem pergunta bem ouve melhor? No mundo da IA generativa, isso é ainda mais verdadeiro. No prompt, ou seja, no que você escreve para poder conversar com a IA, é o coração dessa experiência. E a forma como você escreve esse prompt define se a IA vai te entregar uma resposta meia boca ou algo simplesmente brilhante. Mas o que seria esse tal prompt? O prompt nada mais é do que uma pergunta, instrução ou comando que você vai dar para a IA generativa. Ele é o jeito como você guia a conversa. Se você for genérico, você vai receber algo genérico. Se você for específico, criativo e organizado, aí sim a IA vai te surpreender. Vou te dar um exemplo simples. Se você chega para ela e fala, escreva algo para mim sobre marketing, bem provavelmente ela vai te dar uma resposta rasa, com poucos padrões e bem sucinta. Agora olha uma diferença nessa mesma pergunta. Escreva um texto para mim de até 5 parágrafos. O que é marketing digital? Usando palavras simples. Traga para mim exemplos de redes sociais e faça uma associação com o mundo atual. Agora sim, a IA vai trabalhar com muito mais contexto e profundidade na pergunta que você fez a ela. Mas existe um dilema que é o seguinte: engenharia de prompts é igual a saber conversar com a IA da forma correta. É a habilidade de dar instruções claras, bem estruturadas e criativas para a IA. É como se você fosse um maestro. Você não toca os instrumentos, mas você comanda a orquestra com precisão. Quanto melhor for o seu prompt, mais próxima do seu jeito vai ser a sua resposta. Além disso, por menos tempo ainda você vai ficar corrigindo ou refinando ela. Ou seja, mais valor você gera com muito menos esforço. Para isso, existem 4 etapas bem simples para você criar os seus prompts. Tem um objetivo claro, como por exemplo, quero que você escreva um roteiro para um vídeo no YouTube. Segundo, defina o estilo desejado. Quero que esse roteiro seja com uma linguagem divertida, extravagante e bem animada. Terceiro, coloque regras. Esse roteiro deve ter até 10 minutos de leitura, dividido em partes. E traga também para mim exemplos práticos dentro dele. E quarto, e não menos importante, dê uma referência de público e contexto. Ou seja, esse vídeo vai ser voltado para iniciantes que querem aprender sobre inteligência artificial. E aí, por fim, vai uma dica de ouro. Reforce a sua intenção. Você pode dizer coisas como: seja criativo, mas seja profissional. Use linguagens para jovens de 20 a 30 anos. Evite termos técnicos. Adicione uma metáfora ao final. A IA vai funcionar muito melhor quando você definir objetivos simples e claros para ela poder entender. Às vezes você vai precisar várias tentativas para você conseguir chegar no resultado ideal. Só que tudo isso faz parte. Você pede, analisa, ajusta e pede de novo. Essa conversa ela tem um nome e ela se chama refinamento do prompt. E quanto mais você pratica, mais natural fica. É como se você tivesse, de certa forma, moldurando a argila. Quanto mais você toca, mais suave fica e mais próximo do resultado final você consegue chegar. Lembre-se de uma coisa, a IA ela é muito poderosa, mas o maestro disso tudo é você. Lembre-se sempre de uma coisa, a IA não pensa, nem sente e nem sabe o que você quer, a menos que você diga. O prompt nada mais é do que a sua voz, a sua direção e a sua estratégia. Todas as pessoas que aprendem a escrever bons prompts, literalmente, ganham um superpoder. Se antes você dependia de 3 pessoas e 1 semana para poder escrever um roteiro, agora com questões de poucos minutos, você consegue fazer isso com ótima qualidade, perfeição
e sem nenhum tipo de dificuldade. Quem sabe usar IA hoje tem vantagem competitiva amanhã. Eu espero que você tenha curtido um pouquinho desse assunto, que é um assunto que está super em alta hoje em dia. E como eu disse, não fique com medo. Tire um tempinho, comece a ler e pesquise um pouquinho mais sobre inteligência artificial, que eu tenho certeza absoluta que em poucos dias você já vai estar dominando super bem esse assunto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse assunto. Te vejo em breve.